Boa noite. Muito bom podermos mais uma vez estar reunidos, né? Que a cada momento na sua casa, no seu lar, na sua vida, o Senhor esteja atuando. Aí na sua casa, aqui na minha casa, aí na sua família, aqui na minha família, Deus esteja cuidando de todas as coisas e tratando de todas as coisas, né? É maravilhoso poder entender que Deus ele trabalha na família para alcançar cada membro da família. É maravilhoso entender que Deus ele nos usa individualmente para que a nossa casa possa receber totalmente a graça salvadora que vem do Senhor. Uma boa noite a você, né, que está aí conosco, já online. A graça de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, somos imensamente gratos pelo privilégio de termos e podermos estar aqui reunidos essa noite para poder meditar na tua palavra que é viva e eficaz, focado, Senhor Deus, no lar, na família, Senhor Deus, de cada um, que estará, Senhor Deus, ao alcance desta palavra que vamos ministrar essa noite. Que o Senhor mesmo continue tratando, suprindo todas as necessidades, Senhor Deus, sarando todas as feridas, curando tudo aquilo que é necessário para que o meu lar e o seu lar, o lar de cada um, Senhor Deus, possa estar ricamente direcionado e abençoado pelo Senhor. Coopera conosco, Senhor Deus, essa noite, mais uma vez eu te peço, para que a tua palavra que é viva e eficaz possa trazer aquilo que é necessário para a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Que o nosso lar seja realmente, né, como acabamos de ouvir a Ishala louvando, um local de harmonia, um local de adoração, um lugar onde o Senhor é lembrado o tempo todo. E entender isso é maravilhoso, entender isso é gratificante. Poder entender o amor de Deus para a nossa casa, para que a nossa casa seja casa de bênção. É isso que Deus quer. A partir de você, individualmente falando, a sua casa ser uma casa de bênção. Entender que Deus ele nos convida, não é, a caminhar focados nele, a prosseguir focados nele, e entender esse amor grandioso, né, que nos convida a crescer. 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 Individualmente e com a nossa família. Deus então ele esteja te abençoando e cuidando de tudo que está além do seu alcance, tudo aquilo que possa estar tentando tirar o foco, tudo aquilo que possa estar tentando no sentido de fortalecer a sua casa, a sua família, que a sua casa, que a minha casa, que a sua família, que a minha família, que a sua vida e a minha vida realmente possa refletir uma casa de oração, um lar onde Cristo é percebido. Isso é maravilhoso entender. É maravilhoso entender o chamado de Deus para você como esposo, eu como esposo. É maravilhoso entender o chamado de Deus para você, esposa, não é? A minha esposa, a sua esposa. É maravilhoso entender o chamado de Deus para os filhos e para os pais. É maravilhoso entender o chamado de Deus para a família. Ele usa individualmente cada um de nós para que haja prosperidade no lar, para que haja frutos e frutos que permaneçam dentro do nosso lar. Então, a cada momento, né, ele nos convida a isso. A cada momento o Senhor ele nos chama a exercermos, colocarmos em exercício, né, exercitar a nossa fé. E aí, agradecer a Deus por tudo que Ele é. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele ainda irá fazer, sem nós ainda não entendermos. Não é? E aí, pensar na família é buscar Deus o tempo todo. A minha família, né, é bênção do Senhor, como a música de Regis Danese mesmo nos diz. A palavra de Deus nos convida o tempo todo a olhar e perceber que o seu lar e o meu lar precisa estar focado no Senhor. A sua casa como casa de oração, a sua família, e lógico que a minha está incluída, e todos nós como bênção do Senhor. Família é bênção do Senhor. Como diz a canção mesmo, né? Bênção do Senhor. E estamos aqui
na luta com a rede, né, com a internet, que ela tenta nos atrapalhar, mas em nome de Jesus vamos prosseguir. Então é bênção do Senhor, família edificada, família fortalecida, família, não é, focada naquilo que Deus deseja e planejou para ela. Então Deus te abençoe aí, Fábio Mendonça, Marcos está aí, o Barcelos está online, estou vendo aqui. Deus abençoe vocês, abençoe sua casa, seu lar, né? E vocês que estão online aí, que ainda não apareceram, Deus abençoe. Você que estará vendo depois, né? Deus te abençoe, né? E cuide de você. Então, família abençoada é que Deus quer. É família próspera que Deus quer, não é? Em todos os sentidos. Família com vida e vida com abundância que Deus deseja. Então, vamos mais uma vez orar e falar com Deus antes de entrarmos na palavra e entender que Deus é aquele que cuida de você, aquele que cuida de mim, aquele que cuida do seu lar, do seu ir, do seu voltar. Ele que cuida de tudo. Ele que trata de todas as coisas. Tudo aquilo que está além das nossas forças, né? Tudo aquilo que está além da nossa capacidade humana, não é? Que está além da nossa capacidade humana. E Deus deseja cuidar, Deus deseja tratar, Deus deseja fazer o melhor, não é, para você e para a sua família, para você e para o seu lar, cuidando de tudo mesmo. É só deixar Ele cuidar, é só deixar Ele direcionar, é só deixar Ele tratar das coisas, deixa Ele cuidar de tudo que está além da sua capacidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça também para dentro da nossa casa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça também para dentro do nosso lar. Para você, para cada um aí que estiver online, que estará online posteriormente. Então Deus é o Deus que cuida, que trata, é o Deus que trata da família, é o Deus que cuida de tudo aquilo que está além das nossas forças. Então vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Feche os teus olhos. Não é? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Ele. E entender que Ele está te chamando para ser um homem de Deus. Está te chamando para ser uma mulher de Deus. Está te chamando para ser um pai, uma mãe, um filho e uma filha de Deus. Deus é o Deus da família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar cada família, Pai, em Tuas mãos. Cada lar em Tuas mãos. Queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar a cada um com ricas bênçãos vindas do céu sobre a vida de cada um, direcionando, iluminando a mente e o coração para que a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, seja a partir do eu, Senhor Deus, para alcançar a minha família. Ó Senhor Deus, tanta coisa tenta minar a família, tanta coisa tenta distorcer o seu plano, Senhor Deus, o Teu plano para a família. Que caia por terra tudo aquilo que tente, Senhor Deus, distorcer a Tua vontade, Senhor Deus, para cada família, para cada lar, para cada pessoa, Senhor Deus, que faz parte dessa família. Ó Pai, traga, Senhor Deus, direcionamento ao esposo, traga direcionamento à esposa, traga direcionamento, Senhor Deus, aos filhos e aos pais. Abençoa, Senhor Deus, a cada um e direcione a cada um com a Tua mão de graça e de poder. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, simplesmente para trazer uma palavra de ânimo, não somente isso. Não somente trazer uma palavra de confronto, não somente isso, mas clamar ao Senhor, que o Senhor venha cooperar com a minha família, que o Senhor venha cooperar com a minha casa, cada um fazendo esse pedido ao Senhor essa noite. Senhor, coopera comigo para que a minha casa seja casa de bênção, coopera comigo para que o meu lar seja um lar de bênção, coopera comigo, Senhor Deus, para que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos e os meus pais possam, Senhor Deus, perceber que eu sou um instrumento dentro do meu lar para abençoar a minha casa e a minha família. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Desperta-nos para olhar, Senhor Deus, profundamente para a família. Eu te louvo e te agradeço em Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. É maravilhoso você entender isso. É maravilhoso eu entender isso. É maravilhoso nós olharmos para o chamado de para a nossa responsabilidade, bênção sobre a família, não é? Ou bênção sobre todas as famílias, que é o nosso tema aqui dessa noite, baseados no texto de Efésios capítulo 3,
a partir do verso 14 até o verso 21, nós vamos ler, não é? Efésios 3, de 14 até 21, eu vou estar lendo na linguagem de hoje, e nós vamos tirar algumas lições desse texto para a nossa vida. Hoje é o último dia do mês, que é chamado mês da família. A família. Amanhã é dia da família, depois de amanhã é dia da família. Deus continuará te abençoando, Deus continuará te direcionando, Deus continuará cooperando para a sua casa, para a sua família. Todos os dias é dia de família. Então Efésios capítulo 3, de 14 a 21 diz assim: Por isso, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e da terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes alicerçadas no amor, para que, assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio de seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Que lição o apóstolo Paulo nos dá aqui essa noite. Que lição esse texto nos traz aqui essa noite? Primeiro, o apóstolo Paulo está orando por cada família. O apóstolo Paulo está orando por cada pessoa. Lógico que é da igreja de Éfeso, especificamente. Essa carta é direcionada à igreja de Éfeso, mas depois ela vira uma epístola. Não é? Inicialmente ela tem a intenção de ser carta, especificamente a uma igreja local, lá em Éfeso. Mas ela se transforma em uma epístola, ou seja, ela não somente fica no local, ela chega até nós. E o apóstolo Paulo começa essa palavra dele maravilhosa dizendo: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Algumas versões, né, dizem ainda do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Ainda tem essa parte, as Bíblias mais modernas tiraram, não é, essa parte, que não consta em todos os manuscritos gregos, e aí não quero entrar nesse detalhe, certo? Mas diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu me ponho de joelho. Primeira coisa, temos que saber diante de quem estamos nos prostrando em prol da nossa família. Tanta coisa rodeia e tenta nos fazer prostrar diante de coisas e situações e circunstâncias e até pessoas, tentando tirar o foco daquele que é o único que pode trazer resposta para o seu lar e para o meu lar, para o único que pode trazer resposta para a minha vida e para a sua vida, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode. Só Ele pode. Hoje em dia, não somente hoje em dia, mas como está sendo destruída, né, totalmente deformada a família. O sentido de família. Paulo se coloca de joelho diante do Pai. É dele que ele tem que ser. É diante do Pai que ele se coloca de joelhos. Então, por essa causa e por esse motivo, é o primeiro destaque que eu quero fazer. Logo no início do verso 14. Por essa causa e por esse motivo. Mencionar que se está orando pelo outro. Paulo aqui não está querendo ser exaltado. Paulo aqui não está querendo dizer, olha só, eu me preocupo com vocês só por dizer. Ele está demonstrando que o objetivo dele não é somente testemunhar, que não é somente orar, que ele não tem somente consideração pelos irmãos e pelo lar e pela família de cada um dessa igreja local chamada Éfeso, ou os Efésios, né? A igreja que estava em Éfeso.
A igreja que está aí na sua casa agora, onde houver 2 ou 3 reunidos, a sua família, não é? Como Josué mesmo disse, eu não sei o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nesse propósito que Paulo está orando aqui. Para que as pessoas possam ser alicerçadas no Senhor. Para que o esposo possa ser alicerçado no Senhor. Para que a esposa possa ser alicerçada no Senhor. E quando houver filhos, esses possam ser alicerçados no Senhor. E os pais alicerçados no Senhor. Mencionar que está orando não tem apenas o objetivo de testemunhar, de dizer que tem consideração por eles. Não é? Por esta causa, por este motivo. Ele vai dizer depois qual é a causa e qual é o motivo. Não é? Ele vai dizer. Para que vocês possam compreender o amor de Cristo. Em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, em altura e profundidade. Assim, embora seja impossível ainda conhecê-lo plenamente. Eu peço, ou seja, eu estou orando para que vocês venham conhecê-lo. Dá para entender o que Paulo está querendo que cada família dessa igreja local entenda? Dá para entender o que a minha oração e a sua oração tem que estar focada na família? Alicerçados, ele diz isso. Então, por essa causa, por esse motivo, eu me coloco de joelho, diz o apóstolo aqui. Por quê? Para que vocês possam estar espiritualmente fortes. Fortes. Como a humanidade está enfraquecida no sentido de família, no sentido de lar. Como que a família está degradada, né? Podemos falar assim. Corrompida. Então, a primeira coisa que Paulo quer trazer à memória aqui para você e para mim é o seguinte: eu me ponho de joelho para que você, esposa, para que você, esposo, para que você, filho, para que você, filha, para que você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, não é? Possa entender a riqueza da glória que vem do céu. Que vem do céu. Para que vocês possam estar espiritualmente fortes. Porque às vezes nós estamos fisicamente fracos, mentalmente fracos. E a oração de Paulo aqui não é pela força física e nem pela força da mente, é pela força do Espírito. Que vocês estejam alicerçados em Cristo, para vencer as tribulações, para vencer as batalhas e as tempestades, para que vocês possam conhecê-lo perfeitamente como ele é. Essa é a oração do apóstolo. Essa tem que ser a nossa oração. Então, por causa disso, eu me coloco de joelho por esses motivos, para que vocês possam compreender a extensão, a abrangência, quando ele fala isso, né? Para que vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, para que vocês possam entender o agir de Deus através de Cristo, seu Filho, para te alcançar como pai, para te alcançar como mãe, para te alcançar como filho, para te alcançar como filha, para te alcançar como esposo e para te alcançar como esposa. Entender essa profundidade, entender isso, para que dessa maneira a palavra de Deus possa se espalhar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ser plantada, né? Semeada dentro da minha casa, da sua casa, para que possa haver estímulo. É isso que Paulo quer trazer aqui. Paulo não quer dizer que está orando, estou orando por você, tirar uma foto, né? Estou orando por você com a mãozinha, não. Nada disso. Paulo quer trazer estímulo. Estímulo à oração pela família, para que sejam abençoadas e frutíferas, para que o fruto permaneça dentro da sua casa, como esposo, como esposa, como marido, como mulher, como pai, como mãe, como filhos e filhas, como família. Que possamos aprender com o exemplo do apóstolo Paulo, que não é apenas para admoestar ou exortar, faz parte, não é? O povo, não é simplesmente para demonstrar ou para exortar o povo, mas para pedir ao Senhor que os abençoe. Então, a minha oração hoje é que o Senhor abençoe a sua casa.
A minha oração hoje é que o Senhor abençoe a sua família, o seu lar. A minha oração é que o Senhor abençoe a minha casa, o meu lar, a minha família. Essa é a minha oração. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Não é? Efésios capítulo 3, verso 14. Por esse motivo, o que motivo? Para que você entenda toda a abrangência do amor de Deus demonstrado em seu Filho Jesus. Para transformar você, para nos transformar em filhos e filhas amadas de Deus. Então, a semente plantada em nós como família. É isso que Deus quer. Não espalhada assim de qualquer maneira, mas alicerçada no amor, alicerçada na palavra, no foco de Deus. Que possamos aprender então com o exemplo do apóstolo Paulo, que não é apenas para haver a exortação. Paulo não está exortando. Paulo está dando exemplo de como deve ser um homem e uma mulher de Deus. É isso que ele está dando exemplo. A pergunta que surge aqui de vez em quando, aqui, mas eu já vou fazer de uma vez. Quantas vezes você já dobrou o joelho pela sua esposa? Quantas vezes você já dobrou o joelho pelo seu esposo? Quantas vezes você já dobrou o joelho pelos seus filhos? E você já dobrou o joelho pelos seus pais? Quantas vezes? Ela vai surgir de vez em quando aqui essa pergunta. E quando eu falo família, vamos só sintonizar. Paulo diz aqui: por este motivo dobro meu joelho diante do Pai, de qual se deriva toda a paternidade dos céus e da terra. E na linguagem de hoje, vou ler lá, vou voltar. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o verdadeiro nome. Há uma distorção que a gente precisa tirar isso da mente do povo. Precisa tirar isso da mente do povo. Achar que família só começa a partir dos filhos. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus é pai antes de existir filhos. Antes de existir filhos. Antes de existir os seus filhos, Deus já é pai. Por isso que Paulo diz aqui, vou ler mais uma vez. Por isso que Paulo diz: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. E aí algumas versões do nosso Senhor Jesus Cristo. De quem todas as famílias do céu, certo? Não está falando de nós. Está falando de famílias do céu. Certo? E depois fala de nós e da terra. Recebam o verdadeiro nome. O nome do Senhor. No seu lar e no meu lar, sendo alicerçado, base para a sua casa e para a minha casa, o nome do Senhor, alicerçando o nosso lar, sustentando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, não é? Sustentando todas as coisas com a força do seu poder, isso que Ele quer. E aí há esse errôneo pensamento, que a família só começa a partir dos filhos. Quando nasce um filho, aí sim é uma família. Aí sim é um lar. Quem disse isso? Você, esposo, com a sua esposa, é um lar e uma família. Mesmo que você ainda não tenha filhos. É um lar, é uma família. Guarde isso no seu coração. Por isso, coloco os meus joelhos no chão. Pegando o exemplo do apóstolo Paulo. Para que você se sinta como família, sendo só você e seu esposo. Só você e sua esposa. Certo? Só você. Antes de existir tudo, Deus já é pai. Ele é o maior exemplo. Ele é o maior exemplo. Certo? Esse errôneo pensamento, né, que primeiramente é necessário ser pai, é necessário ser mãe para que haja família. Nada disso. Nada disso. Certo? O homem deixará, né, o seu pai e sua mãe e vai formar sua família. Sua família. Com a sua esposa e a esposa com o seu esposo. Formar uma nova família, formar um lar. Então, não, esse errôneo pensamento, tira isso da sua cabeça. Certo? Essa ideia que a família só passa a existir após os filhos. Não. O maior exemplo vem de Deus. Ele é pai antes de todos os seus filhos existirem. Observe mais uma vez o verso 14. Por este motivo eu me ajoelho diante do Pai. E o verso 15 diz: do céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. O nome vem do Senhor. O nome vem do Senhor. É dele. Vem dele. A nossa essência.
A nossa paternidade, como diz aqui a King James, né? Estou lendo aqui no computador na NVI, na nova linguagem de hoje, e aqui eu estou com a Bíblia aberta na King James. A King James diz, diante de qual, o verso 15, o verso 14 e 15 na King James, olha só. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, nos céus e na terra. Toda a paternidade. Ele é o exemplo de pai, é o modelo de pai. Cristo é o exemplo e modelo de filho. Mas ele é pai antes de tudo. De tudo, antes de tudo, ele é pai. Então, o reino de Deus é que Paulo quer apresentar para a família. Aqui de Éfeso, mas trazendo para nós, contextualizando para nós aqui hoje. O reino de Deus não será ganho, certo? No reino de Deus, desculpe, nada será ganho por capacidade ou labuta somente. Por esforço somente. Porque aí não vai ter nenhum objetivo. Podemos ter habilidades, podemos ter capacidade, podemos fazer todo o esforço, mas se o Senhor não abençoar, de nada valerá. Então o objetivo do apóstolo Paulo aqui é incentivar esses irmãos a orarem. Por esse motivo, ou seja, para que vocês possam entender a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de vocês. E aí hoje contextualizando para a família. Para você como marido, para você como esposa, para você como filho e você como pai e mãe. É isso que Deus quer. É seu dever pessoal. É meu dever pessoal. Trabalhar arduamente na semeadura e na colheita da nossa família. Do nosso lar. Dos frutos de vidas em nossa família. Mas não podemos deixar de pedir ajuda ao Senhor. Você já fez essa oração? Uma outra pergunta. A primeira pergunta foi: você já orou já botou o joelho no chão pela sua esposa? Já botou o joelho no chão pelo seu esposo? Já botou o joelho no chão pelos seus pais e pelos seus filhos? A outra pergunta é, não é? A outra pergunta é: você já orou assim? Senhor, coopera comigo. Já orou? Se você ainda não fez esse tipo de oração, faça. Senhor, abençoe a minha esposa, abençoe meu esposo, abençoe meus pais, abençoe meus filhos. Senhor, coopera comigo na minha casa, na minha família. Coopera comigo. E ao mesmo tempo que semeia, você vai colher. Fazendo petições, em ações de graças. Ou seja, agradecendo antes de receber. Esperando a cooperação do Senhor em tudo que você fizer. Então, você pode ter capacidade, eu posso ter capacidade, mas Paulo está ensinando, o cara é mais capaz do que ele. Não é? Mas ele diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as famílias sejam abençoadas, para que a igreja seja abençoada. Me coloco de joelhos. Então é dever pessoal meu, é dever pessoal seu, como membro dessa família, membro da minha família aqui, você membro da sua família aí, de trabalhar arduamente na semeadura e na colheita, mas sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coopera comigo, Senhor, também na minha casa. Fazer petições, mais uma vez lembrando, de pedido de cooperação. Coopera, Senhor. Ó, Senhor, lembra de Jó? Senhor, meus filhos podem ter feito alguma coisa errada aqui, estou pedindo perdão. Lógico que é naquele contexto lá do Antigo Testamento, mas nada impede de você chegar e falar, Senhor, meus filhos podem ter feito alguma coisa errada aí, tenha misericórdia, Senhor. Não é? Oh, minha esposa pode ter feito alguma coisa errada, tenha misericórdia. Meu esposo pode ter feito alguma coisa errada, tenha misericórdia. Meus pais podem ter feito alguma coisa errada, tenha misericórdia. Ou então, Senhor, eu agradeço pela minha família, que não é perfeita, mas é a minha família, que o Senhor me deu para semear e colher o teu reino, para o teu reino. O Santo Espírito realizará toda a obra de iluminar a mente e coração de cada ente da família, nos levando a obedecer. Jesus mesmo disse, os meus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Então todas as instruções do Senhor
sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre o seu lar, sobre a minha família. O verso 17, não é, diz o seguinte, de Efésios capítulo 3. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Olha só o exemplo que o apóstolo está dando. Me coloco de joelho diante do Pai. Certo? Mas há um propósito de joelho diante do Pai. Há um motivo para se colocar de joelho diante do Pai. Como um líder espiritual aqui no caso. Como um líder do lar, como marido. Como um líder do lar, como esposa. Como familiares, pais e filhos. Há um motivo, há um propósito de se dobrar o joelho. Em reverência ao Senhor, único digno de louvor e adoração. Há um propósito. Qual é esse propósito? O primeiro propósito é esse. Para que a riqueza da glória dele, do Senhor, seja em você através do Espírito. Que haja em você através do Espírito. Mas também peço que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Tem propósito nesse joelho dobrado. Não está dobrando o joelho só para dizer, aqui, ó, tira uma foto aqui, estou de joelho dobrado. Não tinha isso, né? Mas quantos fazem isso hoje em dia? Né? Quantos fazem? Propaganda de si mesmo. Quantos fazem? Paulo não está aqui nessa intenção. Paulo está ao mesmo tempo mostrando compaixão e exemplo. Eu estou me botando de joelho por vocês. Se coloca de joelho por mim também. Ele pede isso, lembra? Olhe por nós também. Ele pede isso também. Então é isso. O primeiro é para que, pela fé, vocês possam entender Cristo no coração. Que estejam fortes espiritualmente, como família. Ou marido, ou esposa. Certo? Família. Lar. Quando você se uniu à sua esposa, quando você se uniu, família e lar. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Então, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. É o primeiro motivo. Fortalecidos na força do Senhor. Para vencer os obstáculos que surgem diante da família. Fortalecidos no Senhor. E depois, peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Pai, mãe, filho, filha, marido e mulher. Viva no coração de vocês. Cristo viva poderosamente no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes alicerçadas no amor. No amor. Né? No amor. Sem máscara dentro de casa. É muito bonitinho todo mundo achar que nós somos perfeitos lá fora. Mas e aqui dentro? Nosso campo missionário é aqui dentro. Dentro da nossa casa. Esposo com esposa, esposa com esposo, filho com seus pais e pais com seus filhos. Certo? Então, alicerçados no amor. Para que assim, o verso 18 diz, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua abrangência. Para resumir aí, largura, profundidade, altura, não é? E comprimento. Na sua, toda a sua abrangência. Que às vezes é doideira entender. Isso aí nunca vai ter jeito. Não é? Isso aí não vai mudar nunca. Quantas vezes as pessoas falam isso? Dentro do lar. E Paulo está nos dando o exemplo. Vou me colocar de joelho. Vou me ajoelhar com um propósito. E qual é o propósito? A glória de Deus habita em vocês pela fé. Pela fé. Entender toda a abrangência, ou seja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse propósito amoroso de Deus para a família. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Ele é o maior exemplo, Senhor. Então isso deve trazer um sentimento em nós de ânimo e não de desânimo. Paulo não está querendo desanimar ninguém. Ele quer incentivar e trazer ânimo. E essa é a ideia aqui hoje. Por mais que as coisas possam estar complicadas ou não,
Continue orando com propósito, para que a sua família, a minha família, o seu lar, o meu lar, esteja alicerçado no amor do Senhor. Paulo não está querendo dizer, eu vou orar por vocês então pode ficar todo mundo tranquilo. Está sob a minha cobertura espiritual, certo? Está convidando todo mundo a orar. Está dando exemplo. Está dando exemplo. Não é? O verso 1 do capítulo 3 diz assim, por essa razão, que não é essa razão aqui do 14 em diante, é uma outra razão, não é? Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não é? Os não-judeus. Está falando aqui dos gentios. Não é? A graça de Deus alcançando todos, edificados no amor de Deus. É seu dever pessoal, então, trabalhar. É meu dever pessoal, então, trabalhar na semeadura e na colheita do alicerce do amor de Deus revelado em Cristo Jesus dentro da nossa casa. Em todo tempo, espere o aumento vindo de Deus para a sua família. Todo tempo, espere a prosperidade vinda de Deus para a sua família e para o seu lar. Vindo da parte do Senhor a aprovação de tudo que você faz. Aprovação. Fala com ele, Senhor, coopera, mais uma vez lembrando. Me põe de joelho agora pela minha esposa, me põe de joelho agora pelo meu esposo, me põe de joelho agora pelos meus pais e pelos meus filhos. Se coloque de joelho. O Santo Espírito realizará toda a obra de iluminar a mente, de iluminar o coração, de aquecer a mente, de aquecer o coração, levando-nos a obedecer todas as instruções do Senhor. E aí são várias instruções, não é? Do Senhor para a família. Honrar pai e mãe, leito sem mácula, não é? Sinceridade, companheirismo, colaboração, tudo isso dentro da casa. Família. Projeto de Deus, lembrando isso mais uma vez. Somos convidados pelo Santo Espírito a trabalhar em prol da nossa casa, em prol do nosso lar. E levar todo o pensamento contrário, cativo à mente de Cristo. Que na verdade a própria palavra nos diz que nós temos a mente dele, aquele que crê. Mas é levar tudo aquilo que tenta distorcer, todo sofisma, ou seja, toda mentira com cara de verdade, levar cativo a Cristo e obedecer os seus mandamentos, que ele mesmo disse que não são pesados. A outra observação que eu quero fazer, inclino os joelhos, dobro os meus joelhos, me ponho de joelhos. Me ponho de joelhos, não é? A primeira parte do verso 14 é por esse motivo. O motivo já sabemos. Alicerçados no amor, fortalecidos no amor, a fé vinda através do Santo Espírito em nós, para que a sua casa, a minha casa, esteja alicerçada no Senhor. E aí agora ele diz, inclino os meus joelhos, dobro os meus joelhos, me ponho de joelho, que eu peguei algumas versões aqui, ou traduções, é atitude corporal, mas não somente corporal. Não é somente corporal. Porque não é uma regra, não é, que está sendo imposta aqui, para falar com Deus. Mas quando chegamos diante de alguém que tem autoridade, a gente não vai de qualquer maneira, vai? Quando nós estamos diante de um juiz, quando nós estamos diante de alguma autoridade, nós vamos com toda a reverência. Então, é diante de Deus, o Pai, que me coloco de joelho por todas as famílias no céu e na terra, que leva o seu nome. Dobrar os joelhos, não é? Em oração, em todos os momentos. Todos os momentos. É mais do que uma expressão externa, corporal. É uma essência daquele que quer o bem do seu lar. Ser um intercessor. Não é? Um intercessor por sua casa e por sua família. É uma atitude além da atitude corporal. É colocar o próprio exercício da fé, que Paulo mesmo fala lá. Para que vocês possam estar firmados na fé. Não é um serviço religioso. Não é. É alguém abrindo o seu coração e falando, Senhor, obrigado pela minha família. Mas também há momento que fala assim, Senhor, coopera porque o negócio está estreito. Está difícil demais. Em todos os casos, é a atitude de submissão, de honra, de louvor e de adoração ao único digno de ser adorado.
o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que devemos nos prostrar e buscar. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Lembra? Jesus nos ensinou isso. Então, dobre o joelho pelo seu esposo. Dobre o joelho pela sua esposa. E se houver filhos, dobre o joelho pelos seus filhos. E filhos, dobre o joelho pelos seus pais. Para que haja semeadura, para que haja colheita dentro da nossa casa. E não só fora. Não só fora. Dobro o meu joelho diante do Pai por causa desse propósito de ver a igreja alicerçada. Família forte, igreja forte, né? É o nosso chavão aí. Por causa disso, me dobro os meus joelhos para que vocês não desmaiem, mas persistam em oração frequentemente. Paulo está dando um exemplo de homem de oração. É Deus que chama, não é para orar. É o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos chama a orar. O apóstolo ora a Deus o Pai para que não desmaiem, desfaleçam, não se enfraqueçam, mas ora para que sejam fortalecidos, alicerçados na fé, fortalecidos no amor. Olha só que maravilha entender isso. Então, enquanto muitos apontam defeitos dentro do lar e ficam achando maravilhas fora, estamos sendo chamados hoje para olhar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Pode ser você somente esposo, você somente esposa, sem filhos de um aí. Certo? Se tem filhos, tem filhos. Se não tem, é você e sua esposa, é o lar, é a família. Olhar para um ou outro aí agora e dizer: eu peço a Deus que coopere conosco, para que possamos ser fortalecidos pela fé e alicerçados no amor de Deus. Filhos também. Também. É dobrar os joelhos diante daquele que pode responder. O único que pode responder. Para que não haja dissolução, para que não haja destruição, mas para que haja saúde familiar. Paulo se ajoelhou em oração não apenas por compaixão, para lembrar, mas para dar exemplo. Temos dobrado os nossos joelhos, é a pergunta de novo, por nossa família, para que ela não se desfaleça? Temos dobrado o nosso joelho? Temos feito isso? Ou temos só reclamado dela? Muitas partes da oração, ela precisa ser específica. Deus quer ouvir você falar. Não é uma oração genérica. É específica. Específica. Ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3, verso 19. Né? Vou lá e aqui na King James, mas vou aqui na linguagem de hoje. Verso 19. Vamos ver lá o verso 19. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza, a natureza divina. Para que possam realmente entender a riqueza da sua glória. Para que possam estar espiritualmente fortes. Para que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. Olha que coisa linda! Família, propósito de Deus. E o Santo Espírito vai realizar isso em nós. E realiza isso em nós todo o tempo. Então, por isso eu dobro meu joelho. Dobro meu joelho por isso. Por esse motivo, eu dobro meu joelho. Olha só que interessante. Primeiro de Reis, 8:54. Quando Salomão terminou a oração e a sua súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado, e estendido as mãos para o céu. Se ajoelhado. 1 Reis 19:18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Tem muita gente fazendo coisa que não presta com a sua família. Se ajoelhando diante de coisas, se rendendo, se prostrando diante de coisas destruidoras. Tirando o foco de Deus da família.
se ajoelhando diante de coisas, se rendendo diante de coisas que destroem o leito, o lar, a família, que destroem. E aí, quando está ali desesperado, eu não estou sozinho, lembra de Elias lá? E aí o Senhor fala assim, calma aí, tem mais gente aí que não se dobrou não. Tem família alicerçada aí. Eu e a minha casa, lembra de Josué, serviremos ao Senhor. Segundo Crônicas 6,13, ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura. No centro do pátio externo, ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos e agradeceu ao Senhor. É só a Ele que nos dobramos. Não é as circunstâncias, não é as coisas que tentam puxar a família para trás. Quando alguma coisa tenta tirar o alicerce, a gente se ajoelha, se prostra diante do Todo-Poderoso. E Ele trará a solução. Quebrantamento de coração. Que haja quebrantamento de coração em você, esposo. Que haja quebrantamento de coração em mim, esposo. Que haja quebrantamento de coração em você, esposa. Na sua casa, na minha casa. Quebrantamento de coração em você, filho. Quebrantamento de coração em você, filha. Quebrantamento de coração em nós, família. Esdras 9, verso 5. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, e me coloquei de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. Dor no coração, por ver o povo se perder, o povo, as coisas destruídas, a cidade, tudo destruído, lembra lá? O povo fora do caminho, famílias fora do caminho. E aí eu me caio de joelhos, não diante das circunstâncias. Eu me prostro não diante das circunstâncias. Eu me prostro, eu me coloco de joelho diante daquele, eu caio diante daquele que é todo poderoso. Para fazer infinitamente mais, como Paulo fala aqui. Que possamos pedir ou pensar. Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos, prostremos-nos e ajoelhemos diante de quem? Dos governantes? Que não pensam no povo? Não é? Na política do nosso país e do mundo, que não pensa no cidadão? Nas circunstâncias mundanas que querem destruir a família? Venham. Olha o convite. Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É diante dele. Temos que pedir e clamar. Isaías 45, verso 23. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciei com toda a integridade uma palavra que não será reprovada, revogada. Diante de mim, diz o Eterno, todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. E depois isso é repetido lá no Novo Testamento, no esvaziar do Filho de Deus, para que todo joelho se dobre no céu e na terra, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que Deus quer de nós. Daniel 6, verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, e aí o que ele fez? Eu vou obedecer, né? Já que eu tenho que, né? Tem que obedecer. Não, ele foi para casa e no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus como costumava fazer. Tudo parecendo contrário, tá tudo, sabe, aquela fofoca, aquela gente querendo minar a sua casa, aquela fofocada sobre a sua família, sabe, aquelas coisas tentando destruir, como aconteceu com o Daniel aqui. Daniel não parava de orar. Tô nem aí, vou orar ao meu Deus, vou dobrar o meu joelho ao único que pode ser dobrado o meu joelho. Lucas 22, verso 41. Ele se afastou deles e, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Quem? Cristo. O Filho de Deus. Paulo, lembrando mais uma vez, né? O apóstolo Paulo. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, aqui em Lucas 22:41, o próprio filho dando exemplo. Pai, seja feita a tua vontade. Não é? Ó Senhor, seja feita a tua vontade para minha família. Seja feita a tua vontade para minha casa. Seja feita a tua vontade para os meus filhos. Seja feita a vontade do Senhor para minha esposa. Seja feita a vontade do Senhor para o meu esposo. Seja feita a vontade do Senhor para o meu lar, para minha família. Para minha família. Atos capítulo 7, verso 60. Então caí de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu, não é, Estevão? Estevão, sabe? Tá todo mundo querendo minar. Tá todo mundo dizendo que é coisa que não presta mais, que é falido, falida. E Deus nos convidando, se coloca de joelho. Diante de mim, dele, do Senhor. Não das circunstâncias. Estevão está aqui, né, diante como Daniel está ali, naquele momento, todo mundo querendo minar o pobre do rapaz, aqui é a mesma coisa, Estevão. Os dois com a mesma atitude. Se colocam de joelhos. Diante do eterno. Elias está lá, só sobrou eu, né, só sobrou eu. Só você, tem um montão de gente que não se dobrou. Tem um montão de gente que não está beijando aí o que não deve beijar. E tem um montão de gente que não está dobrando o joelho diante de quem não deve dobrar. É isso aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3. Ele não vai nos abençoar, Ele nos abençoou. Nos abençoou. E aí, para finalizar, Efésios 1, verso 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-vos em minhas orações. Em minhas orações. Em minhas orações. Estamos distantes devido a essa pandemia. Estamos aí no isolamento social. Mas nos colocamos de joelho diante do único que é digno de louvor e adoração por nossas famílias. Me coloco de joelho por cada família da Central de Fazendinha. Me coloco de joelho primeiro pela minha casa e pela minha família. Pela minha vida, pelo meu eu. Para que possa haver semeadura e colheita. Coloco de joelho pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha nora que é filha. É isso que Deus quer de você e quer de mim. Então, por esta causa, por este motivo, para que a minha família seja alicerçada, essa é a oração que temos que fazer hoje. Bênção do Senhor. E eu vou te pedir para que você aí, onde você estiver, esteja agora aí. Se você puder estar com a sua esposa, com o seu esposo, fique aí perto aí. Com seus pais, com seus filhos, fique perto aí. Né? O mês da família não acaba hoje. A família continua sendo família. Sendo você só esposo ou esposa, continua sendo família. Continua sendo lar. Se vierem os filhos, continua sendo família. Continua sendo lar. Então, o Senhor te convida. O Senhor me convida em ações de graças, ou seja, agradecendo antes de receber tudo aquilo que Ele já fez e ainda fará. Mas lembrando, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em seu Filho Jesus Cristo. Não é? Em seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. E antes de orar, eu quero que você entenda o seguinte. Eu não sei como que você está aí como esposo, como você está aí como esposa, como você está aí como filho e como filha, como pai e como mãe. Não sei como você está aí como pessoa. Mas uma coisa é certa. Confia no Senhor. É isso que Paulo nos convida a fazer aqui hoje. É isso que ele nos convida a entender aqui hoje. Confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Não é? Vou agradecer a Deus por tudo. Dei graças a Deus por tudo. Não é? Por todas as circunstâncias. É a pergunta que as pessoas às vezes fazem. Eu vou agradecer a Deus porque deu errado? Eu tenho que agradecer a Deus porque deu certo, não é?
Mas o ensino bíblico não é agradecer a Deus porque deu errado. É agradecer a Deus porque mesmo as coisas dando errado, Ele continua sendo Deus. Ele é o Emanuel. E Ele está pronto a corrigir, a restaurar, a fazer novo. Deus é especialista em fazer coisas novas. Ele é especialista. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes alicerçadas no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha plenamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. A bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a minha casa. A bênção do Senhor sobre a sua família, sobre a minha família. Ela já veio. É só recebê-la. É só deixar entrar. Ó portais eternos, né? Abre a porta para que entre o Rei da Glória. Que o Rei da Glória entre no meu lar, que o Rei da Glória entre no seu lar. E faça a faxina que é necessário fazer. E alicerce as coisas que precisam ser alicerçadas. Que Deus continue cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando do meu lar e do seu lar. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, te agradecemos pelo privilégio de podermos, Senhor Deus, te pedir, coopere conosco, Senhor. Então eu te peço, Senhor Deus, pela saúde da minha esposa, eu te peço pela saúde da minha filha, eu te peço pela saúde do meu filho, eu te peço pela saúde dos meus netos, também da minha nora Juliana, filha. Eu te peço pela saúde da minha família, do meu lar aqui no Nuclear e também lá em Teresópolis. Abençoa cada um. Alicerce-nos no teu amor, Senhor, nos fortalecendo na fé em Cristo Jesus. E essa oração estendida a cada um que está aqui conosco, a cada um que será alcançado por essa mensagem posteriormente também. Cada lar, cada família sendo alicerçada, sendo tratada pelo Senhor na força do seu poder, Senhor, amoroso. Muito obrigado por isso, mas também justo. Muito obrigado por isso. O Senhor transforma situações. Então por isso nos colocamos de joelho diante de Ti, Senhor. Talvez tenha alguma coisa, Senhor, que está nos tentando tirar a paz, tentando tirar a alegria, que caia por terra em nome de Jesus. Por isto nos colocamos de joelho, para que haja paz que excede todo entendimento em cada lar e em cada família. Muito obrigado por isso. Fortalece a cada um, Pai. A começar do meu lar, lógico que eu tenho que pedir pelo meu lar. A começar por mim, quebranta-nos o coração. A começar em mim, quebra coração. A começar em nós, quebra coração. Cada um fazendo essa oração. Muito obrigado por isso. E Senhor, coopera conosco, no nosso ir e no nosso voltar. Senhor Deus, para que possamos, alicerçados na fé, no amor de Cristo, vencer as tentações, vencer as provações. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Ajuda-nos na nossa pequena fé, para que possamos, alicerçados e firmados no Senhor, fazer a nossa família frutificar a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Muito obrigado por isso. Que haja perdão, Senhor. Aonde é necessário perdão, que haja confissão de pecados, se assim for necessário. Que haja, Senhor Deus, harmonia no lar. Em nome de Jesus. E muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e ainda fará. Em ações de graça eu levanto a minha voz, pedindo que o Senhor abençoe e guarde cada um. Que o Senhor resplandeça sobre o rosto de cada um e tenha misericórdia de cada um. E sobre cada um o Senhor levante o rosto e traga paz. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus continue te abençoando. Deus continue cuidando de você. Na quinta-feira, nós vamos fazer um momento aqui com... Vamos ter um momento do estudo e depois vamos ter um vídeo, né, com as famílias. Nós vamos fazer o possível para poder, na própria quinta-feira mesmo, já está isso prontinho aí, tá bom? Senão, né, vamos trazer o estudo na quinta-feira e depois vamos juntar tudo isso e aí
colocar no YouTube lá da igreja, tá bom? Mas você que ainda não mandou a sua foto, mande lá para a Luziane, tá bom? Mande a sua foto da sua família, do seu lar, para que possamos fazer, né, um vídeo com todas as famílias da igreja, tá bom? Da nossa comunidade da fé chamada Igreja Batista Central e Fazendinha. Tenha uma noite abençoada, né, um sono restaurador, e amanhã despertando para mais uma semana que começou hoje, né? Direcionados e alicerçados pelo Senhor. Boa noite, na paz do Senhor. Vamos encerrar com um louvor. Deus te abençoe e te guarde. Até mais. Deus te abençoe. Canção nada mais é do que uma oração de todo aquele a fazer essa oração cantada, a cantar essa oração com a gente, declarando de todo o teu coração ao Senhor. Senhor, abençoa a minha casa. Que abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Boa noite. Faz a minha família a tua, Senhor.